Ou 3, 2, 1. 3. É mesmo? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 42 do Sempre Foi Deus podcast. E mais uma vez no sábado, com o compromisso de trazer para você um testemunho, uma história para edificar a sua vida. Talvez você já conhece a nossa convidada, mas o que ela vai contar, talvez você ainda não conhece. E se você não conhece, se inspira na história dela para que você entenda o que Deus faz na vida de uma pessoa. Nós estamos trabalhando, nós somos um exército de Deus nessa terra, porque nós entendemos que um dia nós queremos morar com Ele. Mas a gente não quer ir sozinho, a gente quer levar você junto. Então vem conhecer essa família, vem entender o que esse Deus quer, por que Ele te chama, por que muitas vezes você está sentindo uma inquietação na sua alma, as coisas estão dando tudo certo muitas vezes, mas ainda falta alguma coisa. Para outras pessoas não está dando certo e você sabe que está faltando preencher esse espaço com o Senhor. Então deixe de lutar e resistir contra e acompanhe a gente, conheça essas histórias, entenda o que Deus fez na minha vida, na vida das pessoas que passam por aqui. Esse é o objetivo desse programa, é que Deus fale ao seu coração. E você é sempre muito bem-vindo aqui, amém? Não assiste sozinho não, compartilha o link desse programa, desse podcast com seus amigos, com seus familiares. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas e assim você está sendo um semeador também no reino de Deus. Hoje nós estamos recebendo a pastora Cláudia, da Casa da Bênção. Vocês lembram da pastora Day Soares, que esteve aqui comigo? Da mesma igreja, a pastora Day é da cidade de Marília, e hoje nós estamos recebendo a pastora Cláudia, que é aqui da cidade de Sinop. Pastora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, Sempre Foi Deus. Nós queremos te conhecer, saber onde você nasceu, como você chegou até aqui. Nós sabemos que ser pastora tem os seus ônus e os seus bônus, mas sempre vale a pena servir ao Senhor, não é? Então, seja muito bem-vinda e que Deus possa te usar com autoridade, ousadia. Fica à vontade neste lugar. Amém, amém. Bruna, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada em ser convidada por fazer parte. Eu já vi várias pastoras aqui, amigas minhas aqui de Sinop, participando. Já assisti, né, alguns dos podcasts de vocês e realmente sempre foi Deus, né? É muito maravilhoso poder compartilhar o nosso testemunho. Eu não vim de um lar evangélico, né? Não vim de um lar cristão, mas basicamente católico, e eu vim conhecer Jesus com 17 anos. E eu vim contando os anos, todos esses anos, né? Eu vim contando todos os anos até que eu fizesse mais tempo com Jesus do que fora da presença dele. Nossa. Graças a Deus já tenho 29 anos na presença de Deus, quase 30. Eu tenho 48 anos. Glória a já Deus. estou aí caminhando para os 50. E graças a Deus, muito feliz com Jesus. E eu falo que eu sou a pastora mais evangelista que tem. Eu amo falar de Jesus, eu amo estar na presença dele, eu amo ser crente. É isso que eu amo. Amém. Pastora, onde começou a sua história? Você nasceu aonde? Quem são seus pais? Tem mais irmãos? Tenho. Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu nasci em Mogi das Cruzes, estive lá agora, infelizmente, por um motivo bem triste, que foi a perda da minha mãe, né? Recente, estou há 10, 15 dias que nós enterramos minha mãe. E há 1 ano e 20 dias que nós enterramos o meu pai. Mas eu sou de Mogi das Cruzes, eu tenho mais 3 irmãos por parte de pai e mãe e uma irmã por parte de pai. E eu sou a caçula de casa e a primeira na minha família a me formar, a primeira a entregar a vida para Jesus, a primeira que aprontou também, né? E meu testemunho, eu falo que eu tive pouco tempo no mundo, pouco tempo que eu conheci o mundo, que eu tive aquela fase de rebeldia. E isso foi um conforto muito grande agora, quando eu fui enterrar minha mãe, porque eu pude, quase 30 anos agora de evangelho, né? Eu pude estar bem com ela, aliançada, amando, cuidando e podendo estar bem perto dela e compartilhando do que Jesus fez comigo. Ela pôde ver, ela pôde estar do meu lado e pôde ficar muito feliz com a transformação na minha vida.
né? Então, eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo, né? Eu sou paulista, nasci lá e já faz quase 20 que eu tô fora da minha cidade. Nossa. Eu casei com um missionária sou, né? É Sou mesmo? pastora, mas ele, no nosso ministério, o missionário no nosso ministério, não é como em algumas igrejas que é o primeiro cargo, né? Aquele missionário como na Assembleia de Deus e outros ministérios que o primeiro cargo é missionário, né? No nosso é um dos cargos mais elevados que tem, porque ele é pastor de pastores. E normalmente pastor de um campo, que a gente chama, de um campo de trabalho. Então, o meu esposo, ele é um missionário da nossa igreja. E aí, quando eu casei com ele, eu já sabia para onde eu estava caminhando, né? E o Senhor me preparava já para isso. Eu até esqueci de tirar ali da minha bolsa. Eu trouxe 2 recados de Deus que eu recebi quando eu entreguei a vida para Jesus. Um foi quando eu entreguei minha vida para Jesus, que uma amiga falou de Jesus para mim na capoeira. Eu fazia capoeira na época. É mesmo? 16 para 17 anos. Fazia capoeira. E ali ela foi usada por Deus mesmo, não estando mais na igreja. Ela foi usada por Deus para me dar um bilhetinho e falar de Jesus para mim. Você tem o bilhete? Eu tenho. Posso pegar para eu te Pode. mostrar? Pega ali, filho. Eu procurei de manhã para poder mostrar para você, porque eu amo isso daqui, eu guardo isso daqui com o maior amor do mundo. Eu encontro com ela, a gente se vê, a gente tem contato até hoje. Qual que é o nome dela, pastora? O apelido dela é Perel. Porque é Elisângela o nome, mas o apelido dela é Perel. Aqui, ó. Meu apelido era Vaidosa. Isso foi a época da capoeira. Gente, olha esse papelzinho. Nossa. E você sabe o que eu acho mais lindo? É que se fosse hoje, esse papel não existia mais, porque os papéis foram sendo mais fracos, né? Frágeis. Inclusive, o que Deus usou uma pessoa, um chinês. Você conhece um chinês convertido? Não conheço. Eu conheci chinês convertido. Eu conheci mais de um, inclusive. Na minha cidade tem muito japonês. Porém, foi chegando os chineses, né? Com aquelas lojas e tudo mais. E esse chinês chegou nessa cidade. E ele me deu esse bilhetinho aqui também, ó. Eu vou falar disso aqui também para você. Então, quando eu tive um encontro com Jesus, foi 16 para 17 anos. Eu estava naquela fase bem rebelde mesmo, do adolescente, né? E aí, uma amiga também me chamou para ir para a igreja. Ela falou, olha, vamos para a igreja, tá tendo um culto da tarde. Era aqueles culto da tarde, né? Era... como é que chamava? Tarde da Bênção. Tarde da Bênção. E aí ela me convidou para ir. O dia que eu fui, não teve culto. Não sei porque naquele dia, não me lembro, não teve culto. Mas tinha uma lojinha na igreja e uma irmã lá. E essa irmã me abraçou e falou de Jesus para mim ali. E ela falou, olha, você volta na semana que vem, porque vai ter culto, uma quarta tarde. Você volta porque vai ter culto. Mas eu quero orar por você. Eu conheço ela até hoje também. Aí ela orou por mim, eu chorei muito, eu estava muito fragilizada, estava muito mal. Minha família não falava comigo, minha mãe estava triste comigo, porque eu estava naquela fase difícil do adolescente, né? Foram 2 anos bem onde eu conheci droga, bebida. Graças a Deus eu não segui o caminho de muitos amigos meus da época, porque existia um certo temor. Eu ia até um determinado limite, mas quando eles passavam, eu voltava para trás, eu não aceitava. Acho que minha mãe falando, né, cuidando, eu voltava, eu falava, não, até aqui eu não posso passar. Mas eu conheci droga, eu conheci bebida, isso lá aos 16 para 17 anos. Muito jovem. E eu fui nesse dia... Eu fui lá na igreja, depois eu voltei. Na semana seguinte, nunca mais parei de ir. Nunca mais deixei de ir. Eu ia à tarde, ia à noite. Eu fui... Na época, eu usava roupa meio de hippie, assim. E eu sainha curtinho, cabelão desse tamanho, toda riponga. Só tinha na minha bolsa um isqueiro, um cigarro e um dinheirinho para passagem. Só tinha... E uma balinha, provavelmente. Só tinha isso. É a mesma denominação que você tá hoje? Ou era Até hoje. É mesmo? Casa da Bênção. Que na época a gente chamava Casa da Bênção, né? Mas hoje, ao longo dos anos, a nossa igreja foi se transformando em ICB. Igreja Casa da Bênção. Então, é ICB Sinop, ICB Marília, mas é Casa da Bênção que nós temos. E o nome dela é Fantasia Casa da Bênção, pela fundação da igreja.
A fundação da nossa igreja, nosso apóstolo, que já é falecido, hoje nós temos outro apóstolo, né? Ele começou numa caixa de cebola, a esposa com uma sanfona na praça, lá em Belo Horizonte, há 60 anos atrás, esse ministério, né? E aí ele começou a fazer culto nos lares, chamava... fugiu. É que hoje a gente chama de célula, né? Jesus em cada lar. Chamava Jesus em cada lar. E ali eles falavam, vamos naquele lar que é uma bênção, vamos naquela reunião que é uma bênção, e virou Igreja Casa da Bênção. Mas o nome dela é ITEG, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Popularmente conhecida como Casa da Bênção. Nossa. E aí virou ICB ao longo dos anos, por conta de todas as igrejas, foi abreviando, né? Como IPR, né? IBJ, IBJET, IBN, aí ficou ICB. Então, nesse período que eu fui para a igreja, foi em 96, né? Faz bastante tempo. Antes de eu ir, essa minha amiga me deu esse bilhetinho na capoeira ainda, que foi a fase mais rebelde, foi a fase mais difícil, onde Jesus falou... Você lembra da época do esmilinguido? Sim. Até hoje tem, né? Mas houve uma época que era um boom, né? A época do esmilinguido, tinha um esmilinguido todo cheio de lama, assim... Que uma mão pegava ele e tirava ele. Uhum. Eu falo que eu era aquele esmilinguido. Aí eu comecei a comprar tudo. Eu tinha todas as agendas do esmilinguido. Eu evangelizava com os cartãozinhos do esmilinguido. E eu tinha tudo. Eu falava que eu era aquela formiguinha lá, toda cheia de lama. Mas Jesus me resgatou antes que fosse mais perigoso para o que eu estava vivendo. Porque eu estava indo para um caminho perigoso, sabe? Eu estava indo por um caminho difícil. Eu conheci... droga, eu conheci traficante, eu não morava em comunidade, mas eu tive acesso a pessoas, né, que compravam coisas, né, eu tive acesso a lugares assim. Então, eu estava indo e caminhando para conhecer algumas amigas que andavam com isso. E graças a Deus o Senhor me resgatou, inclusive de espiritismo também, né? Que as pessoas falavam, você tem uma sensibilidade, você tem que desenvolver. E lá naquela época, tão novinha, 17 anos, eu falava, se eu tenho alguma coisa, é de Deus. Uau. E eu não vou para esses lugares. Eu falava assim. Eu me lembro exatamente de eu saindo da academia e falando isso para algumas amigas. Se eu tenho alguma coisa, é de Deus, eu não preciso ir para esses lugares, eu vou para a igreja. Só que na minha cabeça eu ia para a igreja católica, que por parte de pai, eu tenho uma família crente, com pastores e tudo mais. Por parte de mãe, a maioria é católico, né? Então, na época que eu fui para a igreja, eram católicos não praticantes. Não iam muito, faziam só as coisas que tinham que fazer, né? Casava, fazia primeira comunhão, essas coisas, mas não estavam ali na igreja regularmente. Era o que tinha muito antigamente. Sim, né? Eu falo, a gente ia na igreja, mas a gente não conhecia a quem nós adorávamos. Não era ensinado para nós. Mal lia a Bíblia, né? Não, Mal sabia o que estava sendo não pregado lia. ali, né? Não lia. A minha família era assim, então eu não ia muito à igreja. E quando eu ia, eu sofria muito, eu só chorava, sentia um vazio muito grande. E uma amiga me chamou para ir para a igreja e eu já tinha esse bilhete. Esse bilhetinho, ele fala assim, eu até separei aqui o versículo, se eu não conseguir te encontrar, um grande beijo. Quero que saiba que sempre pode contar comigo. Eu queria estar mais presente em sua vida, mas a gente tem que trampar, o jeito que ela falou, trabalhar, seguir nossas vidas, com isso nos vemos poucos, mas quando você precisar de mim ou sentir saudades, é só fechar os olhos, irá me sentir, pois estarei num cantinho do seu coração, te adoro, Perel. Aí ela colocou PS, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele vem a essência da vida. Estávamos as duas no mundo, estávamos as duas no mesmo lugar, né? E ela citou para mim Provérbios 4:23, que se tornou o versículo da minha vida. Quando eu aprendi o que é guardar o coração, se hoje eu não sucumbi, né, a muitos problemas, a muitas dificuldades da minha vida, ao longo da vida, tristeza e tudo mais, é porque eu aprendi a guardar o coração. Ela tinha algum conhecimento da Bíblia? A família dela era cristã. Ela estava afastada do evangelho também.
Entendi. Também não, né? Porque eu não conhecia a palavra, ela conhecia. E ela me deu esse versículo e há quase 30 anos eu ensino sobre ele, já preguei sobre ele. Tenho gravado no YouTube uma palavra sobre ele. Eu vejo que muitas pessoas passam muitos problemas e muitas situações na vida relacionais, emocionais, financeiros, espirituais, porque não sabem, não aprenderam a guardar o coração. Deixa os pensamentos corroer a sua mente, e aí o coração fica contaminado e as decisões são tomadas erradas, né? Ah, eu preciso que você fale um pouco mais sobre isso. Não vou deixar você sair daqui sem falar pra gente. Inclusive hoje que a gente vive, acho que a maior onda, fala-se muito que é o mal do século, né, da depressão, né? Eu não sou psicóloga, sou formada em recursos humanos, né? Falei que sou casada com um missionário, me apresentei pouquinho assim. A gente já vou voltar aí. E eu falo muito hoje sobre isso, porque quando uma pessoa está passando por lutas emocionais e problemas emocionais, se ela aprende a guardar o coração, é meio caminho andado. É, ela consegue superar muito dos traumas, dos medos, daqueles pensamentos malignos que vêm. E através dos pensamentos é que o coração fica comprometido, a angústia vem, e aí é que acontece todos os problemas emocionais que a gente sabe. Eu perdi minha mãe agora com Alzheimer e conheço mais ainda a respeito disso por conta dela, né? Porque ela vivia uma depressão que a gente não sabia. Desde criança, minha mãe, ela foi violentada pelo irmão mais velho. Ela, com 16 anos, casou com um homem que ela não amava, obrigada pelos meus avós. E a gente acredita hoje que até para fugir dessa violência do irmão, né? Para ela não engravidar do próprio irmão. Então, ela casou com meu pai e também no relacionamento dela com meu pai, ela também sofreu muito, então ela já vivia uma depressão, mas não era diagnosticada e nem sabia que tinha, porque ela era muito ativa. E a pessoa muito ativa, ninguém sabe que está com depressão. E aos 60 anos, quando ela perdeu o grande amor da vida dela, que ela na época estava, né, com ele, aí ela adoeceu. E com 73, só 13 anos depois, ela morreu. E isso, ela morreu 13 depois, só porque ela foi muito bem cuidada. Né? Minha família, no começo, minhas tias, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, quando a gente descobriu, aos 60 anos, que ela teve uma crise. E aí foi para o psicólogo mesmo, e a gente foi entender sobre isso mais de perto. Entender por que ela estava com aquela depressão profunda, entender por que veio a demência e, consequentemente, o Alzheimer. Todos os medos, os traumas, eles apareceram na vida dela. Nossa. Quando ela perdeu ele, ela caiu de cama. E isso veio ao longo de muitos anos. Ela deixava, tanto que quando a pessoa está com Alzheimer, com a demência, só o que é ruim aparece. Ela só fala do que é ruim. Ela só fala das mágoas, da tristeza, de quem morreu, de situações horríveis. Ela não tem a alegria, a dopamina, o hormônio da alegria. Ela não tem mais isso. E isso vai sucumbindo ainda mais às doenças, né? Então, a gente precisa buscar isso, guardar o coração. Eu até fiz uma caixinha esses dias lá na igreja para uma irmã que eu estava aconselhando e falei com as líderes de células, líderes de ministério, compartilhei com elas para elas fazerem com as meninas que elas cuidam também. Eu fiz uma caixa escrito coração, fiz uma caixa bem linda e dentro eu coloquei alguns pensamentos e alguns versículos para a pessoa, quando vem aquele pensamento ruim, a tristeza, quando vem o sentimento de morte, o sentimento de medo, a síndrome do pânico, assim, ela tirar um papelzinho, ler aquilo ali e fazer aquilo que está sendo recomendado ali. Porque guardar o coração é mudar o teu pensamento. E quando você fala o exemplo da sua mãe, eu pensei o seguinte, ela guardou no coração todas as coisas ruins. Tudo. Né? E aí, em algum momento, né, demorou muito tempo, ela simplesmente esqueceu ali, só que aflorou. Isso é um alerta, sabe, pastora Cláudia, do que nós estamos guardando no coração. Porque em algum momento isso pode vir à tona. Então, manter a casinha do coração limpa. Né? Guardar as boas memórias, os bons sentimentos. Exato. Para que, você vê, isso ternou em uma doença, não? A gente não é científico para falar que pode ter sido por isso. Mas quando
tudo aconteceu, veio à tona o que realmente tinha dentro. Sim. Então, a pergunta hoje, para quem nos escuta, é realmente essa. O que você guarda no seu coração? Começa a limpar a sua casinha. Começa a limpar. Depois que nós enterramos minha mãe na quarta-feira, na quinta, eu fiquei com a minha irmã lá, porque a minha irmã que cuidou dela nos últimos 7 anos, né? Então, eu fiquei mais uma semana com a minha irmã. E a gente sentou diversas vezes para conversar no café da manhã, no almoço, e é claro que a gente lembrava, chorava, vimos fotos, separamos as roupas dela, fizemos tudo que naturalmente todo mundo faz, né? E meu sobrinho também sentou um dia com a gente para conversar e ele falou o tanto que ele viveu uma época magoado com Deus. E a gente começou a abrir o coração ali. E eu comecei a contar para eles, a minha irmã já sabe, na época eu falei com ela, eu sempre compartilho com ela, mas eu comecei a contar todos os cursos e tratamento em que a igreja nos proporciona. É Jesus, tudo é sobre ele, mas através da igreja você tem a possibilidade de estar num encontro com Deus, onde tem um tratamento. Sim. De estar numa célula, onde você tem pessoas, porque somos relacionais, precisamos de pessoas. Na igreja, as palavras que são ministradas. Então, você que está afastado do evangelho, você que está longe da presença de Deus, volta para Jesus. Vai para a igreja. A igreja não é perfeita, mas Jesus morreu pela igreja. Nós vamos passar, a igreja vai permanecer. Esteja na igreja. E ali, estando na igreja, eu pude ter a possibilidade de fazer vários cursos. Eu fiz curso para Libertadores, eu participei desde 2000, eu participo dos encontros, né? Encontro com o amor de Deus, encontro de princípios, encontro de libertação, encontro de... Tudo quanto é encontro. E ali a gente tem a possibilidade de entregar para Jesus as nossas dores, as nossas mágoas. E eu falei para minha irmã, a mãe não teve essa possibilidade. Ela não viveu isso. Quando ela sentou com uma psicóloga para falar, ela tinha 60 anos e ela já estava doente. E na fase difícil da doença, a depressão já estava profunda. Então, antes de viver isso, vai para a igreja, procura alguém e conversa. Toma um café com alguém, sabe? Abre o teu coração, fala, olha, eu tô magoado com você, eu tô magoado com essa situação, eu tô com uma ferida aqui, eu preciso abrir meu coração para isso, eu preciso falar sobre isso. Não deixa essa ferida crescer no teu coração, não deixa. Externa, abre mesmo, coloca para fora, tenha conversas difíceis. Antes que essa conversa se torne patológico, antes que vire doença. Deixa, coloca tudo para fora, sabe? Entrega para Jesus, troca o teu fardo com o Senhor, sabe? E eu falei para a minha irmã, falou, cuidado, né? Daí eu falei para ela, a mãe não teve essa possibilidade. Né? Então, quando eu faço essa caixinha e ensino as pessoas, eu coloco promessas, eu coloco tarefas, eu coloco tarefas assim que possam alegrar. A gente precisa ser mais feliz, sabe, Bruna? A gente às vezes carrega um peso. Eu tenho que conquistar, eu tenho que viver, eu tenho que ser, eu tenho que ter. Não, você precisa ser feliz, seja feliz. Procure coisas que te façam mais feliz, para que esse hormônio da alegria esteja em você, para que sua mente não seja consumida pela dor. E é a dor que traz depressão, insegurança, medo e síndromes, pânico, demência, a depressão, né, leve ou profunda e outros problemas psicológicos. A gente sabe que muitas, não sei te falar agora a porcentagem, mas muitas doenças são psicossomáticas. É a soma das dores no psicológico, que aí vão te fazer adoecer. Eu vou te falar, então. Eu gravei um talk muito recentemente com a doutora Karina Cooper e ela me falou que 80%. Olha, e ela já foi lá na igreja. Né? Maravilhosa. Do livro do luto, Isso. né? Eu levei ela lá e que quando aquele livro chegou para mim, eu entendi tudo. Pois é. Então a gente mais de 80%. Ela falou, não existem estudos assim, mas existem muitas coisas que foram analisadas e se chegou a essa conclusão que de 80% para mais são doenças psicossomáticas. E ali eu falei, eu sempre questiono o câncer. Eu já tinha perguntado para ela quando ela veio no podcast, falei, Karina, mas o câncer não é falta de liberar perdão? Porque eu tenho isso, que muito do câncer, mais o câncer de mama na mulher,
mulher, pode ser isso, né? Sim. E aí ela falou, não tem como eu te falar se é ou não é. Mas eu tem os fatores genéticos, né? Tem tudo isso. Tem Mas tudo isso. 80%. Mas o que pode ser que ele faça com que o fator genético comece a agir é mágoa, ferida, tristeza, dor, com certeza tem Essa ligação. tem essa ligação. É. Para você ter uma ideia, eu tô em Sinop há 7 anos, né? Fazia muito tempo que eu não tinha uma situação alérgica, porque minha família tem muito esse negócio de alergia. Fazia muito tempo, eu não lembrava mais quando eu tava tomando remédio para alergia, não lembrava mais. Lá em São Paulo, nesse período que eu fiquei lá com a minha irmã, eu tive várias reações alérgicas. Eu tava almoçando um dia, minha mão começou a pegar fogo de alergia. Minha mão pegava fogo aqui e aqui. Ficou vermelha. Meu pé, eu tive que tirar o sapato, coçar. Lá tava muito frio, eu tava de meia, de tênis, de pantufa, aliás, de pantufa. E minha mão começou. Aí eu tomei antialérgico. Tomei 2, porque não passava. No outro dia foi meu olho. Ficou enorme aqui em cima. No outro dia, minhas costas. A minha irmã começou a passar a mesma coisa. Acordou um dia com a boca. Outro dia ela começou com coceira. E a gente não tinha isso fazia muito tempo. E a gente acabou de enterrar a nossa mãe. Então, toda essa emoção que a gente passou, a tristeza que nós passamos, a dor de ver uma mulher tão intensa, tão querida, tão maravilhosa. O enterro dela, os irmãos dela todos estavam lá, que são 11 irmãos, né? 2 faleceram, tinham lá 9, né? 8 com ela, né? 8 irmãos dela estavam lá. E todos, assim, sofrendo muito, porque ela cuidou de todos eles. Todos eles têm uma história para contar. Que a minha mãe, ela foi escolhida, tanto que ela ganhou uma casa do meu avô, colado com a casa dele, para ela cuidar. Isso também foi a bênção e também foi um dos problemas, né, da minha mãe, porque ela foi aquela pessoa que cuidava de todo mundo, que a gente também fala muito hoje. Cuide de você, tenha seu tempo, né? Vai se cuidar, cuida da saúde, vai passear, vai rir, vai brincar, vai fazer um skincare, vai fazer alguma coisa por você, né? Vai comprar uma pecinha de roupa para você, vai ser feliz, porque precisa. E naquela época ela cuidava de todo mundo e eu acho que não só naquela época, eu acho que a minha mãe teve uma vida de doação. Eu sou muito parecida com ela, mas é o que eu repito sempre para minha família, para o meu esposo. Eu tenho a possibilidade de ser diferente, porque eu sou mais jovem, eu conheço Jesus há quase 30 anos e isso fez a diferença na minha vida. Muito. Porque realmente eu sou minha mãe, né? Sou toda minha mãe. Toda. O chamado pastoral tem muito disso, né? Tem muito de cuidar do outro, tem muito do acolher. Sim. Mas antes da gente conversar, eu quero ressaltar 2 coisas que você falou. Eu sempre gosto de parar no meio da conversa quando você fala alguma coisa. Você falou, troca o seu fardo com Jesus, né? E a palavra do Senhor diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Então, só que a forma como você colocou, troca o seu fardo com Jesus, eu falei, opa, dessa forma, como diz a pastora, opa, essa tem uma forma, chave aí, né? Eu não tinha parado para pensar, porque muitas vezes, entrega seu fardo, o fardo dele é leve, o jugo é suave, mas você entende como Deus usa as pessoas de uma forma muito específica? Troca, entrega esse seu fardo pesado para ele, que ele vai te dar um leve e o jugo é suave. Então, quero anotar isso. Anota isso aí, Júlia. para que quando eu estiver achando que o fardo tá pesado, opa, eu posso trocar, né? E outra coisa, seja alegre, né? Reaja com alegria. Os momentos nem sempre são bons. Tem uma denominação que eles têm um costume, não sei se você sabe, é uma igreja evangélica, eles têm um costume de fazer ha-ha-ha. Porque o apóstolo que criou, ele tem até um livro chamado Ha-ha-ha. Então, ele fala assim, comece diante dos desafios a fazer ha-ha-ha. Você não tá com vontade de rir. Só que você olha pra você mesmo e fala ha-ha-ha. O diabo odeia gente feliz. E mate células cancerígenas. Quando a gente sorri, a gente mata células cancerígenas. Ele odeia gente feliz. Então, começa o seu ha-ha-ha, ha-ha-ha. Quando você vê, você tá rindo porque você é um idiota, você tá rindo de você mesmo. Né? Então... confunda o inimigo. Isso, confunde, deixa a alegria tomar conta, mesmo que a situação não tenha nada para você se alegrar, mas chorar também não vai resolver. Exato, né? Não vai. Então, pastora, eu já aprendi muito aqui, tá? Já tô aqui, que bom que você tem muita coisa para falar.
e olhar o carinho com que você guardou um bilhetinho, né, de uma amiga, né, e que tem uma mensagem tão profunda, né? Sim. Tanto da gíria do trampar, que você vê que o Senhor, ele transforma as nossas vestes, ele muda a forma da gente falar e tudo mais, mas a mensagem mais profunda de falar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Quinta-feira, Bruna, na igreja, no nosso culto, eu falei sobre isso. Eu não quis começar o culto no domingo, eu não quis falar nada domingo, porque eu estava acabando de chegar, assentando ainda, mas na quinta eu já consegui pegar o microfone para falar, e eu falei sobre trocar o fardo, né? Sobre estar ali no meio da dor, porque quando a gente entende, aprende que o altar, ele é lugar de renovo, a igreja não é um fardo fazer a obra, é um lugar de paz, é um lugar de você cuidar do outro. É um lugar, quando você serve, por exemplo, no ministério, você está dando a possibilidade para a igreja funcionar em todas as áreas. E a igreja, ela está ali para servir pessoas. Exatamente. Então, quando se a porta funciona, se o altar funciona, se o louvor funciona, se os obreiros funcionam, se a cantina funciona, tudo é por pessoas. Isso. Tudo é para atender pessoas que precisam. Então, trocar o fardo com Jesus é isso. Ai, pastora, o que significa trocar o fardo? Como é que você troca o fardo? É porque a palavra de Deus fala que o fardo dele é leve. O que é o fardo do Senhor? É uma palavra que fala fardo, mas significa o quê? Significa a obra. Significa a obra que ele deixou para que nós fizéssemos aqui. Significa ganhar e ajudar mais pessoas a morar no céu, como você falou no começo. Nós queremos ir para a glória, queremos ir para o céu e queremos que você venha com a gente. Exatamente. Então, trocar o fardo é esse. Você me ama, Jesus fala na palavra. Então, apacenta as minhas ovelhas. Como que você apacenta? Faz o que você precisa fazer. Precisa pregar a palavra? Talvez não, talvez você não saiba pregar. Mas talvez você consiga manter um podcast. Talvez você consiga ajudar na igreja de alguma forma. Talvez você não tenha dinheiro, mas você pode ir lá limpar. Você pode ficar na cantina. Você pode servir com seus talentos, com seus dons. Qual é o teu ministério? Qual é a dúvida das pessoas? O que eu vou fazer na igreja? Olhe para o seu dom natural. Qual que é o seu dom natural? Eu sempre soube o que eu ia fazer, Bruna, na igreja. Porque desde criança eu sirvo. Como eu falei, eu sou minha mãe. Eu tenho memórias de 7 anos, 8 anos, eu arrecadando na minha cidade, no meu bairro, eu arrecadando roupas e coisas para uma família que morava num sítio. E lá é muito frio na nossa cidade, quando é frio. Eu vim de lá agora, teve dia que teve sensação de 5 graus. Então, eu tava tremendo, eu já desacostumei, que eu tô 7 aqui, né? Só que 3 anos no Rio 50 graus, não é mais 40. Então, 10 anos fora. Antes disso, 8 em Brasília. Nossa, Brasília também é muito quente. Tem pouco período de frio. Então, eu estou muito tempo fora daquele friozão de São Paulo. Eu só vou para passear. Fui para Gramado, fui para outros lugares só para passear. E sempre falei, eu amo frio, mas agora eu falei, meu Deus, acho que eu desacostumei. Então, eu tenho memória, eu pequenininha servindo. Eu não era crente. Eu ainda não tinha aceitado Jesus, mas esse era meu dom natural. Eu sempre amei servir pessoas. Então, eu parava a carroça, era uma carroça com cavalo, e as criancinhas ali morrendo de frio. E eu tinha arrecadado um negócio desse tamanho, um saco de não sei quantos litros, assim, de roupa, papel higiênico, alimento. E eu parei eles e levei para eles aquele alimento. E aquelas coisas, e blusas, né? Muita blusa, cachecol, e eu dei para aquelas crianças. E desde pequenininha eu servia a vizinha com a criança dela, eu servia as minhas amigas, eu cuidava daquelas pessoas na minha escola, no parquinho ou no primário que estava sendo deixado de lado. Se tinha algum amiguinho que alguém estava deixando de lado, eu ficava com aquela pessoa. Então eu tenho memórias disso. E eu sabia onde eu ia servir. Eu sempre soube que eu ia ser pastora. Quando eu aceitei Jesus, eu falei, já sei para onde o senhor vai me levar. E eu não falava, cantar. Eu queria tanto cantar, mas eu nunca tive voz para cantar. Exato. Eu falava, gente, mas eu queria. Tem tanta coisa que você pode fazer. Eu até, logo no primeiro ano, eu já estava cantando. Já estava no altar lá, cantando. Fiz aula de canto, aula de teclado. Cantei muito tempo na igreja, principalmente quando precisou, né? Mas agora, quando tem pessoas que realmente têm esse dom, eu deixo. Mas eu canto também na igreja e prego e tal. Mas o meu maior dom realmente é cuidar de pessoas. Então, troca o seu fardo. Vai lá,
Coloca, fala assim, isso aqui, ó. Eu até faço um ato profético, às vezes, né, na igreja, eu falo para a pessoa, escreve aqui qual é essa situação. Escreveu no papel, fala, agora nós vamos colocar no altar. Então, Senhor, tá aqui. E você não vai pegar mais. Aí você vai trabalhar para Jesus, vai cuidar das suas coisas, vai cuidar da sua casa, cuidar da tua família e deixa ali. E não pega. Daqui a pouco você vai ver que o Senhor transformou tanto em você que aquela situação ou diminuiu ou resolveu e você nem percebeu. É A verdade. cura já veio e você nem percebeu. Então, você que está aí, eu conheço pessoas, Bruna, que não conseguem servir ao outro. Não tem um trabalho voluntário na vida. Estão sucumbindo à sua própria dor. Entrega a tua dor. Entrega para Jesus. Vai fazer alguma coisa por alguém. Vai fazer um trabalho voluntário. Liga lá para o teu pastor na igreja, para o teu líder, para o teu grupo de jovem, para quem for. O que você quer que eu faça? Pode contar comigo. Você vai ver que você vai se alegrar tanto com o que Jesus faz, que quando você voltar para a tua dor, já está até resolvido. É real. E assim, eu identifiquei que eu poderia escutar pessoas num podcast, mas Deus teve que trabalhar comigo, né? Porque tem a timidez, mas eu não sei falar, eu não sou formada em comunicação, como é que vai ser? Mas Deus um dia falou comigo, analisa a tua vida inteira, como é que foi? Desde criança, as pessoas vinham me contar histórias da vida. Quando eu me tornei advogada, as pessoas vinham contar a história que daria uma ação judicial, mas elas não se contentavam em contar uma vez, elas iam toda semana no meu escritório. E um dia eu olhei e falei, Deus, não dá, eu preciso trabalhar. Elas gostam de vir Eu não aqui. sou psicóloga. Eu não sou psicóloga, elas gostam de vir aqui, elas já me contaram, eu já entrei com a ação. Então elas chegavam com a desculpa de falar, ai, como é que tá meu processo? Mas toda vez elas me contavam, porque eu sentia que aquilo estava doendo. Então toda vez elas me contavam, mas eu precisava trabalhar, aquilo demandava muito tempo. E eu comecei a perguntar para Deus, falei, mas o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu preciso pagar minhas contas. E essas pessoas vêm aqui e querem ficar me contando as histórias. E com o tempo, quando o Senhor foi aperfeiçoando o chamado em mim, falei, gente, a vida inteira eu fui assim. Quando meu pai tinha loja, eu ficava no balcão esperando, o povo às vezes não ia para comprar, não. Eles iam para contar a vida para mim. Tá vendo? É o seu dom natural. É muito jovem. certo. Eu falo para as pessoas, o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer para Jesus? Olha para o seu dom natural. Às vezes, seu dom natural é pintar uma garrafa. Então, pinte, doe ou dê aula sobre isso. Venda essa garrafa e oferte na igreja, ensine pessoas, faz alguma coisa, mas que você possa servir ao outro. Porque você acaba, não é fugindo do problema, mas você deixa ele um pouco de lado, porque se você 24 horas estiver pensando no seu problema, é falta de fé. Sim. Porque quando a gente tem fé, a gente confia. E a confiança faz a gente descansar. A falta de confiança em Deus, que não agrada a Deus, porque a Bíblia fala que aqueles que procuram o Senhor precisam ter fé, porque é isso que agrada ao Senhor, é ter fé e confiança nele. E se a gente fica com esses problemas o tempo inteiro, você senta com um e conta, você senta com outro e conta, você senta com outro e conta. Você vai orar, você só pede, você não consegue louvar. Não tem um louvor de adoração na sua playlist. Os louvores é só de pedir. Meu Deus. Já viu isso? Tem muitas pessoas que não sabem louvar adorando. Se tiver mais de um santo no louvor, a pessoa não consegue. Porque ela quer falar, Senhor, me dê, me dê, me dê. E nós precisamos aprender a adorar a Deus. Não escutei exatamente. Pelo que Ele é, né? Não pelo que Ele tem para dar, né? Sim, e eu escutei exatamente isso que você está falando. Hoje pela manhã, quando alguém falou com uma amiga muito crente que está passando um desafio, só que as emoções tomaram conta diante do desafio. E aí a missionária falou, você precisa olhar para Deus, você está deixando essa situação te dominar. Exato. Né? Então, nós estávamos orando pela madrugada e eu falei, como Deus é maravilhoso, né? Eu orando, intercedendo, a missionária orando, e eu falei, Senhor, muito dessa oração é para mim, porque às vezes, quando o desafio vem, eu esqueço de olhar para você, eu entro em parafuso, e eu tô sempre falando sobre fé, para as pessoas, ali no meu pequeno grupo de GR, tô sempre falando sobre fé, e às vezes o desafio é para mim, e eu fico desesperada. E na prática, entra o desespero. E o desespero é falta de fé, né? É falta de entregar. Mas, deixando aqui um exercício para as pessoas que estão passando por isso.
Escreve no papel. A escrita terapia, ela é muito boa e funciona. Funciona. Escreve e entrega para Jesus. Sabe aquela hora que você leva uma oferta no altar? Sim. Se não tiver isso na sua igreja, leva aquele papelzinho junto, coloca lá. Só como um ato de fé, assim. Senhor, tá aqui, ó, o nome dessa bênção, dessa pessoa. Ou então o nome dessa dívida, o nome dessa situação, dessa cura que você precisa, que você fica ali todo dia. Me cura, me cura, me cura, me cura. Jesus ouviu. Não que você vai parar de orar. Mas só descansa o coração. E guardar o coração, como nós falamos, é trocar os pensamentos. Troca os pensamentos, pense em outras coisas. Procura trocar, porque aquilo às vezes vai te correr, vai te fazer adoecer, né? É isso. E exatamente, viu, pastora Cláudia? Esses dias, eu sempre gosto de falar de mim, porque eu gosto de me colocar, olha, gente, eu sou a mais pecadora, por isso que eu tô buscando aqui salvação. É por isso que a gente foi escolhida. E aí, esses dias eu não conseguia orar, porque eu não sou muito de alisar a mim mesma, assim, de falar assim, eu ensino o que a palavra manda ensinar, mas falar aonde que tá as minhas falhas, não tem problema nenhum com isso, falo na hora. Então, esses dias eu não conseguia orar, eu sentia aquele peso e não conseguia orar. E eu vou até testemunhar essa história que pode servir para alguém, né? E eu sentia como se tivesse uma membrana nos meus olhos. Eu não enxergava o que está acontecendo e aquela angústia, aquela aflição. E se eu olhasse realmente para a situação, porque eu sempre tento olhar para o mundo físico para entender o que está acontecendo, se é algo ali que está me tirando do... Não, aparentemente estava tudo normal. Os problemas eram os mesmos, a vida estava do mesmo jeito, estava todo mundo bem, mas aquela membrana estava cegando os meus olhos. E aí eu comecei, não consigo orar, eu não consigo orar, e aquele sufoco, peguei um caderninho e escrevi umas 4 páginas. Deus, eu não consigo orar, eu só tô vendo essa membrana aqui na minha frente, está me causando aflição, e eu tenho vontade de parar tudo, porque eu não sei, parece que é você que tá mandando eu parar, eu não sei o que tá acontecendo, e ali eu fui rasgando a minha alma. Nas últimas linhas, eu já estava me sentindo muito melhor. Você já estava orando, na verdade. E aí, quando eu fechei o caderno, eu escutei Deus falar, eu estou te gerando. Eu, o quê? Sim, eu estou te gerando. Eu te coloquei dentro de um útero. Faz as contas. Desde quando você está sentindo dor? Tipo, o período de uma gestação. 9 meses. Então, tá chegando a hora de nascer. Eu te coloquei dentro de um útero. Você tá grande dentro do útero. Tá quase na hora de nascer. Aguenta só mais um pouquinho. É por isso que você não tá mais enxergando. Porque a parede ali, a membrana, tudo que tá na sua frente. Mas espera só mais um pouquinho. Porque eu nunca perdi o controle. Como que eu tô escutando isso? Que coisa louca. Aí a Júlia chegou, e é uma voz tão audível, suave. E eu sozinha, assim, já comecei a chorar, e não sei o quê, e vai doer pra nascer, e o Senhor, calma seu coração. Eu que tô te gerando, entende? Você vai nascer, você fica em paz, você vai nascer. Como Deus é bom. Eu não consegui falar, verbalizar o que eu tava sentindo, mas eu escrevi. E na hora de fechar o caderno, Tá vendo? A escrita terapia que eu falei, gente, tem gente que não consegue pôr no papel. Você sabe que pôr no papel faz você pensar, né? Faz você refletir sobre o que você tá escrevendo. Você precisa pensar para escrever. Você precisa visualizar, porque quando você escreve, você lê. Você lê ali coração, dor, felicidade. Então você lê. E isso faz com que você reflita, escreva e ore. Oração também. Quem tem um caderno de oração, tem gente que tem. É muito bom. Quando você não consegue orar, meu esposo tem até um livro sobre isso. Quando ele estava em depressão, ele escreveu um livro. Ele foi escrevendo orações que ele não conseguia falar. E ele já lançou 4 vezes. Já melhorou esse livro 4, 5 vezes. Já mandou imprimir ele várias vezes. Sempre acaba, porque é um livro que tirou ele da depressão. Eu acompanhei, às vezes eu estava viajando a trabalho, eu orava com ele por telefone. E ele escrevia aquela oração. Então, a escrita, se você tem essa dificuldade, compra um caderno. E fala, esse caderno vai ser meu caderno de oração. E ali você põe tudo para Jesus. E se você precisa trocar o fardo, escreve também, entrega para ele. Porque a melhor é a demonstração de fé. É como entregar o filho lá no altar, né? É isso. E, voltando aqui desse papelzinho que eu falei só daquele outro, né? Que a Perel, né, que é minha amiga, Elisângela, escreveu para mim, sobre guardar o coração. Depois de um tempo que eu estava na igreja, foi outro bilhetinho que eu recebi de um chinês, que eu falei lá atrás. Ele pegou na minha mão, estava comendo pastel com a minha chefe da empresa que eu trabalhava na época. Eu levei ela para a igreja, e aí nós estávamos ali comendo um pastel. Ele pegou na minha mão na hora de sair e falou assim, você não pode ir embora, falando todo enrolado, você não pode ir embora sem receber isso daqui. Ele colocou esse bilhete na minha mão. E quando ele colocou esse... Eu já tinha um tempo na igreja, já tinha
devia ter 2 anos na igreja. Eu tenho uma obra na tua vida e todas as situações que têm chegado a ti têm um sentido didático para lhe preparar para algo que lhe tenho reservado. Prepara-te e leia O Vinho Novo é Melhor, da editora Vida. E ele colocou o nome dele em chinês aqui, ó. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Então, era bem recente ainda da sua conversão. Bem recente. 1 ou 2 anos no máximo, bem recente. Olha só. O vinho novo é melhor. Eu cheguei na igreja, peguei esse bilhete, eu tremia dos pés à cabeça. Eu tremia. Quando você recebe uma palavra, você vê que é Deus. E eu não sabia ainda, eu era muito nova, convertida, eu estava aprendendo tudo sobre Deus ainda, né? E eu levei esse bilhete lá para a igreja e mostrei para o pastor. Eu falei, olha o que eu acabei de ganhar e tal, e tal. Ele falou, calma, Deus usou uma pessoa, um profeta, para te falar o que ele tem para fazer na tua vida. E me deu O Vinho Novo é Melhor. E O Vinho Novo é Melhor conta a história de um missionário que rodava o mundo pregando a palavra, e ele era apaixonado por uma pessoa que ele não podia ter um relacionamento na época, uma jovem, né? E depois ele encontrou essa jovem, se casou e os dois foram fazer a obra de Deus. E eu fiquei 12 anos antes de conhecer meu esposo na mesma igreja com ele, em diversas situações. E depois de 12 anos que nós começamos a namorar, conversar. E ele é missionário. E a gente começou... Antes de eu casar com ele, eu trabalhei 10 anos numa empresa. E durante um período eu comecei a ser consultora de campo. Eu rodava o Brasil inaugurando franquias da escola que eu trabalhava, que chamava Beach Company. É como a Microlins, Microcamp, CCAA, né? Uhum. Essas franquias. Eu trabalhei 5 numa escola local e 5 na franquia sede. E aí eu era consultora de campo. Eu fui consultora de negócios, vendia franquia, depois eu fui consultora de campo. E eu comecei a rodar o Brasil. Eu não parava mais em casa. Eu ficava em casa, chegava em casa um final de semana, trocava a minha mala, já pegava outra mala e ia viajar. Ia para o Rio de Janeiro, Mato Grosso, fui para Manaus, fui para o Sul, fui para todo lugar do Brasil. Ali Deus já estava me preparando para o que eu ia viver. Porque quando eu casei em 2008, eu já casei em janeiro, em junho eu já mudei para Brasília. E nunca mais eu voltei para minha cidade. Eu cheguei no hotel quando eu mudei para Brasília, deitei e chorei a noite inteira que Deus deu. E o Espírito Santo falou comigo, mas eu tô te avisando desde o seu primeiro ano de conversão, que eu tava te preparando para essa obra. Nossa. E isso aconteceu lá no comecinho, depois de 12 anos que eu tava na igreja, eu casei com ele. E depois... Ele não era lá da sua cidade? Era da minha cidade, eu conheci ele na minha igreja. Mas 12 anos a gente não tinha nada. Depois de 12 anos é que a gente começou a se olhar e a se gostar. E aí eu me casei com ele 2 anos depois de namoro, noivado, né? Eu me casei com ele 2 anos depois, a gente se casou em janeiro. E em junho eu fui escolher o apartamento em Brasília, que ele foi chamado para trabalhar na sede da nossa igreja. E em julho eu já estava morando em Brasília. Eu fiquei 8 anos em Brasília. Só que antes disso, eu já estava rodando o Brasil, né? Eu já não estava mais na minha casa, na minha mãe. Eu ficava 15 dias fora, uma semana, 3, 4 dias em casa. Aí eu ia para o Rio de Janeiro, ficava lá no Rio de Janeiro 20 dias, inaugurando a escola, voltava, trocava a mala, ia para São Paulo trabalhar, saía de São Paulo, ia para o interior de São Paulo, ficava uma semana, voltava, ficava 15 dias, eu não parava mais na minha casa. Fiquei 2 anos assim. E ele, como missionário, fazia missão sempre na mesma cidade ou também precisava viajar? Não, ele conhece 17 países. Meu esposo. Nossa, vocês fizeram a obra junto também? Não, viajando... É assim, depois que nós casamos em 2008, nós moramos 8 anos em Brasília. Nesses 8 anos, nós fomos 2 vezes para os Estados Unidos. Por missão da igreja também. Lá ele pregou, a primeira vez nós ficamos 21 dias, ele pregou 19 dias. 19 dias pregando em várias igrejas diferentes. Eu preciso que o seu esposo venha aqui, por favor. Você precisa conhecer. Preciso muito. Ele é mestre, ele tem muito conhecimento para compartilhar, tem alguns livros lançados. Uau. E vai ser muito bom. Você vai gostar muito dele, tenho certeza. Desculpa te interromper, mas eu fiquei muito interessada. Não, você vai gostar muito. E aí ele depois que nós casamos, nós fomos para alguns lugares do Brasil e tudo mais, mas moramos 8 em Brasília.
Depois fomos chamados para fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Fiquei 3 anos no Rio de Janeiro. Preguei em diversas favelas lá do Rio de Janeiro. Uau. Tinha muita igreja nossa nas comunidades lá, né? Que fala comunidade. A nossa igreja era próxima de comunidade, porque lá não tem lugar que não seja próximo. Porque são 1.200 comunidades ou mais hoje no Rio de Janeiro. Foi muito difícil, acho que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Eu entrei também num princípio de depressão lá, foi muito difícil. No primeiro ano eu cheguei assim, 100%. Eu fui caindo. Eu saí de lá, eu tava, sabe, precisando ser resgatada. Porque o peso espiritual daquele lugar é muito grande. A violência é muito grande. E o trabalho nas igrejas é muito difícil. Imagino. É muita potestade, precisa cair naquele lugar e é difícil. É muito difícil mesmo. Aí é um outro podcast, sabe? Mas aí passei 3 anos com ele lá. Depois fomos chamados para cá, na verdade, chamado para cá, para Sinop, Mato Grosso. Foi a 3ª vez que ele recebeu esse chamado. Na 3ª, ele aceitou vir. Né? Na primeira foi logo que nós casamos, em 2006, na verdade. Começamos a namorar. Ele aceitou vir, ele foi convidado para vir para cá. Aí ele falou que não e tal. Ele restaurou ali 2 anos o ministério dele. E aí, em 2008, nós casamos, fomos chamados para a sede pelo nosso apóstolo. Então, ele não aceitou vir para cá. Ele começou a ajudar o nosso pastor Christian em Nova Mutum, fazer um trabalho lá, implantar célula, grupos pequenos, fazer todo o trabalho com a igreja. A igreja tinha uns 60 membros. Hoje, a igreja em Nova Mutum passa de 600. Nossa. Igreja enorme, uma área gigante, construída, linda. E até trouxe aqui o livro da nossa pastora, que é a nossa mentora no curso Mulher Rara, parecido com aquele Mulher Única, sabe? Então, nós temos um trabalho lindo nessa área lá. E ele ajudou muito nesse período. Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui eu trouxe pra você. Ah, sério? E aí, meu esposo foi ajudando, né, o pastor Christian, e até que o pastor Christian chamou ele de novo pra vir pra cá. E só na 3ª vez que ele foi chamado pra vir pro Mato Grosso que ele aceitou. E que ano que foi? Nós viemos pra cá faz 7 anos. Eu não... Olha, vocês deixaram de vir na época da poeirão, já pegaram a época boa. Pegamos a época boa. Cheguei aqui, a promessa do shopping já tava... Já ia abrir o shopping, né? 2 anos depois, acho que abriu, né? Deus foi bom com vocês, Foi. E tem sido. Sinop nos acolheu de uma forma maravilhosa. As pastoras, hoje eu faço parte da liderança da OMS, né? Tô junto ali com a pastora Gigliola, Cássia, todas as pastoras. A gente vai marcar um podcast só com as líderes, pelo menos dá para trazer 3, né? Por conta do espaço, para a gente falar especificamente da OMS, que é algo que precisa ser replicado no Brasil. Traz a pastora Gigliola, a pastora Cássia e a pastora Larissa. Amém. Porque a Larissa fundou a OMS, Uau. Quando tudo era mato ainda, ela que fundou, porque a OMS é o Conselho de Pastores de Sinop, né? A Organização dos Ministros Evangélicos de Sinop. E a OMS feminina foi aberta e lançada pela pastora Larissa. É mesmo? Há mais de 10 anos atrás. Então, a pastora Larissa começou. Depois tiveram algumas lideranças. Teve a pastora Cássia. E agora tem alguns anos já que a pastora Gigliola, que foi ela que me convidou para estar na OMS. 1 ano depois que eu estava aqui em Sinop já... a OMS me acolheu, me apoiou. Logo eu entendi que eu tinha uma rede de apoio aqui com as pastoras, né? Eu cheguei aqui, nós não tínhamos igreja. Nossa igreja abriu aqui em Sinop algumas vezes e tinha fechado algumas vezes. Porque nunca veio um casal de pastores mesmo, vieram obreiros, né? E a obra de Deus não é fácil. Então eles voltaram para a cidade deles e acho que 5 vezes. Gente. E quando eu cheguei aqui, nós chegamos e fizemos célula na nossa casa, na garagem da nossa casa. E nós ficamos por 9 meses na garagem da nossa casa, até que nós alugamos o primeiro prédio da igreja lá na Itaúbas, lá no Violetas, no bairro Violetas. Ali nós começamos. E quando nós inauguramos lá a igreja, veio a pandemia. Aí eu falei, pronto, agora fechamos de novo, né? Aí nós tínhamos, 20 pessoas na igreja. E aí tinha 4 células, que era a gente que liderava todas as células e dirigia todas. E a gente fez célula na época da pandemia, distante, serviu ceia distante, tudo que todo mundo passou, né? E aí, quando acabou, assim, voltando os cultos, a gente já estava com mais de 100 pessoas na igreja. Não cabia no prédio mais, aí que a gente alugou esse do centro aqui, que é aquele antigo Aran Kids, ali no centro, que a gente está há 3 anos ali.
Que bênção. E ali nós começamos. Então, um ano depois, a pastora Gigliola já me chamou para auxiliar lá, para ajudar. E aí tô com elas até hoje, amo, são queridas, são minhas companheiras aqui. Hoje tem a pastora Aline, do Ministério da Fé, né? Que hoje o esposo dela, Elvis, é o líder da Homens. Nós temos a pastora Claudete, a pastora Dolores, Larissa, Gigliola, Marcinha, que são da IPR, pastora Cássia, todas as nossas amigas, somos 8, né? Então você não vai conseguir trazer todas. Pelo menos 8. mais, umas 3 dá para trazer. Dá para trazer. Pastora, vocês têm filhos biológicos ou só espirituais? Só espirituais. É mesmo? Só espirituais. Olha como Deus é. Isso é um mistério de Deus na minha vida. Eu não tenho filhos ainda, não gerei. Tenho promessa. Tô na fila da adoção, aí esperando no Senhor, se for da vontade de Deus. Até eu espero. Eu fiz um propósito com Deus até uma determinada idade, mas é Ele que sabe, né? Tá nas mãos dele. Mas já fiz alguns processos. Esse é um outro processo na minha vida. Já fiz processo de inseminação, de fertilização. E ainda não veio. Né? Ainda não veio. Eu tenho a Sofia, que é minha filha de 4 patas. O machinho morreu, eu tenho a fêmea. A Sofia tá aqui. Deus é bom, né? Deus faz tudo conforme Ele tem que fazer. E quem vai saber o que é esse testemunho aí, né? Quem vai saber, meu Deus. E eu tenho tantas pessoas que a gente ajuda e auxilia. Olha, esse daqui é a fotinho do meu batismo. Eu tenho, olha só, não deu nem para tirar daqui, porque se eu tirar ele rasga. Vai rasgar. 30 anos, né? Tem aqui, ó. Que lindo. A época que só tinha um fotógrafo na igreja. Ele tirava foto e vendia para nós. Uma menininha. Aí ele vendeu para nós o quadrinho. E aí quebrou esse quadro já nas mudanças da minha vida, né? Mas eu guardei, porque eu tentei tirar daqui, ele rasgou, daí eu não tirei mais, eu não mexi mais. Esse dia aqui tava frio, chovendo, eu chorava muito e meu único medo era que eu não ia poder mais sambar. É mesmo, você eu teve falava, essa preocupação. eu não vou poder mais sambar, eu não vou poder mais sambar. A sua família aceitou sua conversão de boa? No começo, não. No começo foi difícil. No começo minha mãe chegava em casa, eu tava ajoelhada orando na frente da televisão, com um copo com água, né? Eu voltava do trabalho, não ia mais pra balada, né? Não saía mais. Voltava do trabalho, ela voltava, eu tava em casa, né? Então eu parei de sair, dormia cedo, ela saía, eu não. E aí meu pai separou da minha mãe muito cedo, né? Quando eu tinha 7 anos, ele já separou da minha mãe. Então era só eu, minha mãe e meus irmãos. E ela chegava xingando. Ela chegava falando, xingando, e agora eu vou ter que aguentar isso e tal. Mas passaram-se alguns anos, eles entenderam que não era uma modinha minha, que era algo sério, que Deus tinha realmente me chamado. E aí passou a vir o respeito. Aí eu comecei a orar pela minha família. Eu preguei pro meu avô antes dele morrer, e eu comecei a falar de Jesus. Hoje eu tenho vários primos convertidos, tenho primo pastor, por parte de mãe, né? E aí hoje eles já compreendem muito. Muito, eles respeitam muito. Também já tem quase 30 anos, né? Mas isso foi uma conquista. No começo foi bem difícil. Imagino. No começo foi uma luta, porque todo mundo era católico e nem praticava. Depois que eu fui para a igreja, muitos começaram a ser praticantes. A minha fé fez com que despertasse fé. E falaram, despertou a fé, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Alguns, né? Mas, assim, a linguagem mudou muito. Eu tenho diversos testemunhos que eu poderia falar, alguns que eu nem posso falar muito aqui, porque fica gravado, né? Para os meus irmãos e minha família ouvir. E eu respeito eles demais, e eu tenho os propósitos que eu faço com Deus, e eu tenho visto muita coisa acontecer. Tenho visto muita vitória nessa área na minha família. É verdade. Hoje, qual é o seu maior desafio como pastora? Meu Deus, os desafios, inclusive o Café da Homens do mês passado foi sobre isso. Eu não estava, eu estava lá em São Paulo, mas eu acompanhei, eu já sabia o tema, né? Nós teve um bate-papo, cada mesa era um grupo de pastoras falando sobre o maior desafio de pastorear hoje. E são centenas de desafios, né? Hoje o desafio de você pastorear nós vivemos na era do conhecimento, a era do acesso fácil à informação rasa, sem profundidade. Então, todo mundo conhece a palavra, todo mundo conhece louvor, todo mundo conhece os pastores, todo mundo conhece as igrejas, sabe as histórias, todo mundo sabe tudo de todo mundo e não sabe nada, né? Não há profundidade, não há raiz. As pessoas rodam muito de igreja, não conseguem permanecer no mesmo local. Então, a obra se torna
volátil, a obra se torna difícil de fazer. Poucas pessoas permanecem até que seja curado para dar fruto, por exemplo. Sim. Então, é muito difícil. O desafio hoje de pastorear é muito grande. Mas, é claro, existe aquele grupo de pessoas que são os remanescentes, que conhecem, né, a verdade do evangelho. Tem muitas potestades hoje para serem derrubadas. Tem muitos demônios mesmo para serem repreendidos. E hoje eles não se manifestam mais como antes, né? Verdade. Antigamente a gente tinha que correr atrás de pessoas da rua, pegar pessoas que corriam endemoniada. No encontro, a gente fazia encontro e era muita gente caindo endemoniada. As igrejas tinham muito. Hoje eles estão mais incubados ali, né? No eu. É a era do eu, né? É o humanismo instalado nas pessoas, né? Eu posso, eu sei, eu consigo, eu não preciso dessa igreja, eu não preciso desse pastor, eu não preciso desse líder, eu não preciso ser orientada por ninguém, porque todo mundo é líder, todo mundo é coaching, todo mundo conhece, todo mundo, né? Então é muito difícil, Bruna, muito difícil, mas é amor mesmo ao chamado. É amor pela obra e o entendimento espiritual que cabe ali para a gente permanecer, né? Porque, como eu falei lá no começo, a igreja, ela permanece. Só a palavra, o amor vai permanecer. Então, a gente continua. Pelo entendimento, realmente, do que nós fomos chamados para fazer. Você pelo amor, né? Eu amo servir a Deus. Né? Dá para ver. Você falou que o Rio de Janeiro foi um desafio grande também, né? E no seu processo ali, desde a sua conversão, que você se torna pastora, teve momentos que você falou, ó, Deus, deu para mim? Ou você chegou até a parar de ir por uns dias? Ou nunca teve isso? Eu nunca me desviei do evangelho. Já tive momentos de fraqueza. Lá, quando era jovem, solteira, né? Eu tive momentos de fraqueza, mas eu trazia tudo para Deus, assim. Eu achava que o que eu estava fazendo era de Deus. Eu achava que aquele caminho eu podia permanecer ali, mesmo andando por caminhos que eu vi hoje, claramente eu sei que não era de Deus, eu achava que era. Então, toda aquela fraqueza que eu tive estando dentro da igreja era coisa da imaturidade, da jovem, né, da adolescência, mas para a glória de Deus eu nunca me desviei. Nos momentos mais difíceis da minha vida, momentos que eu saí da principal igreja que eu fui convertida, que eu saí por um tempo, né, a Casa da Bênção mesmo, lá em Mogi, na verdade eu saí de uma igreja e fui para outra. Ali foi um momento bem duro para mim, mas eu sempre entendi que eu tinha que permanecer na presença de Deus. Eu fui para uma igreja que eu fiquei durante 8 meses só buscando a Deus por mim, orando, chorando na presença de Deus, clamando, Jesus me levanta, me tira desse lugar de tristeza, de dor. Eu sei que foi o Senhor que me chamou. Se aconteceu uma ruptura aqui, foi por minha culpa, porque eu permiti, né, algum acontecimento na minha vida, mas nada me fez colocar como frágil o meu relacionamento com Deus. Eu sabia que era coisa com pessoas. Uau. Eu sabia que era algo que eu tinha errado e pessoas tinham errado comigo. Mas Deus permanecia para mim no mesmo lugar. De autoridade, de amor, de salvação, de cuidado. Nada feriu meu relacionamento com Deus. Eu nunca, Bruna, tive a minha fé abalada. Nunca. No meu momento de dor, de fraqueza, era a minha fé que me salvava. Então, ali eu permaneci. Depois eu me casei, aí teve momentos difíceis, né, na nossa história. Essa história mesmo da gravidez é uma. Tive momentos difíceis nas mudanças. Para cada lugar que você muda, você desconecta de pessoas, conecta com pessoas. Desconecta da sua história, recomeça. Você não conhece mais. Eu me lembro até de um congresso de mulheres que eu fiz do Diante do Trono, da Ana Paula. E ali falava das pérolas, não sei se você chegou a ver na época, e ela falava das pérolas, as pastoras que ela levou, e as pérolas que a gente forma, né, de dor ali que você vive. Então, eu formei a pérola ali que quando eu mudei, eu não reconhecia mais aquele lugar. Ali não era a minha casa. E eu fui gerando aquela pérola ali, e fui recomeçando a minha vida. Comprar pão num lugar que você não sabe quem é a pessoa. Fazer unha num lugar onde você não sabe. Para a mulher tem muitos recomeços, né?
recomeçar uma amizade, sofri muito por isso, confiar em pessoas que você achava, e é muito difícil, eu posso, assim, garantir para você, quando alguém muda e vem para Sinop, que a gente recebe, 70% da igreja é de fora, né? Eu falo que são filhos adotivos, Sim. e eu entendo muito que essas pessoas vivem, porque eu vivi isso. Você não se reconhece. Você não, a linguagem não é sua. As brincadeiras, até a forma de você brincar, as palavras que você fala, você não conhece. Tudo isso é muito a doloroso. Cultura. E eu vivi isso, a cultura, eu vivi isso algumas vezes. Eu amo chimarrão hoje. Eu amo tereré hoje. Mas a minha cultura é café. Eu sou paulista. Eu amo parar na padoca e comer um pão na chapa e tomar café. Eu tomo chimarrão, mas depois do meu café, né? Eu não tenho. E eu entendi que tudo bem. Que eu posso gostar do chimarrão, que eu posso sentar numa roda de chimarrão, mas eu posso tomar meu café porque essa sou eu. Nunca vou deixar de ser. E isso, até que você entenda, né? Sim. Você se questiona tanto, você fala, meu Deus, será que eu vou precisar deixar de ser eu para se adequar a essa cultura agora? Não. Você pode aderir àquela cultura, mas você pode continuar sendo você. Até porque se você deixar de ser você, vai ser muito doloroso. Você não vai conseguir. A linguagem, as palavras, né? Eu vejo quando eu vou para São Paulo, agora eu fui, e as minhas amigas hoje, que são minhas filhas na fé, minhas ovelhas, e hoje são minhas amigas, eu encontro com elas, 2, 3 horas é pouco de conversa para a gente pôr tudo. Por quê? Porque são pessoas que falam a minha linguagem, que me conhecem só de olhar para mim. E isso faz falta. Quando você muda de cidade, quando você muda para outro lugar, isso faz muita falta. Você se vê num lugar assim, você fala, meu Deus. E daí tem também as maravilhas, que você começa a conhecer um lugar novo, você começa a conhecer uma cultura nova, você tem muita coisa para contar, você passeia naquele lugar, você conhece. Sim, mas você precisa se conectar com quem você é, senão você se perde. Sim. E isso é muito doloroso. Deus tem trazido muito aqui nessa mesa essa questão do acolhimento às pessoas que estão chegando em Sinop. E é incrível como a gente tem, porque você vê, a gente vai conversando e vai chegando nos assuntos. E eu sempre tenho falado que aqui era a terra da minha aflição, era o lugar que eu não queria ficar de jeito nenhum, porque eu cheguei, igual eu falei, vocês foram abençoados, privilegiados, mas eu cheguei numa poeira, no mato. Quantos anos você tá aqui? Faz 22. Meu Deus, quando você chegou aqui não tinha nada. Era bem difícil. Então aqui era a terra da minha aflição, adolescente também, né? Mas Deus tem trazido, coincidentemente, quase todo episódio sobre essa questão de quem está chegando. E parece que já não está chegando mais tanta gente, porque teve uma época que era tanto. Sim, mas talvez seja, muito, eu acredito, né? Talvez seja um alerta para quem é de outra cidade também, que para abrir os olhos para quem está chegando, porque Deus está direcionando pessoas para outra terra e cabe a nós que está no lugar, né? Às vezes Deus manda nós também. Sim, eu conheço pessoas chegando até na praça. Eu tô na praça malhando ali aquelas coisas de exercício que eu vou caminhar, vou andar de bike, acabei de chegar. E eu já falo para a pessoa, olha, pega meu contato, conta com a gente, vai para a igreja. Melhor lugar para você conhecer pessoas boas que vão te ajudar, te encaminhar para coisas seguras que você vai precisar aqui é a igreja. Precisa, porque a pessoa sai da cidade dela pensando, eu vou vencer. Eu vou para lá para vencer. E a gente sabe que aqui é conquistar gigantes. É derrotar gigantes, né? Sim. E conquistar a terra prometida, que não é fácil. Você tem que derrotar gigantes. Você não vai chegar num lugar e prosperar da noite pro dia. Aqui é um lugar próspero, Sim. pujante, crescente, tá todo dia com uma novidade, sim. Mas o primeiro ano você vai se assentar. Segundo ano você vai começar a conquistar. Terceiro ano você começa a colher alguma coisa, é a plantação. E a gente está num lugar para falar sobre isso, né? Primeiro você planta e tem sementes que vão dar frutos mais rápido, tem semente que não. A nossa igreja, eu falei da vitória que nós tivemos, né? Com esse período, e hoje nós estamos ali no centro, crescemos muito. Houve um tempo que a gente cresceu, houve um tempo que a gente parou. E a gente está lutando, né? A gente sabe que tem muitas igrejas que na época da pandemia fecharam, sim, mas continuamos lutando. Tem muita gente que está aqui em Sinop, e se você estiver me ouvindo aí, e parou para ouvir esse podcast, você já é um vencedor. Porque as pessoas não têm tempo para nada. Sim. Trabalham 1, 2, 3 empregos, abrem 1, 2, 3 negócios. O dia que sobra, ela vai viajar. E aí não serve a Deus, e aí vem, né, os problemas emocionais, porque a nossa alminha tá aqui, né, não aguenta.
Não. Nosso corpo não aguenta. Então, nós precisamos estar como é que fala? Em concordância, não, em temperança, né? Equilibrados. Corpo, alma e espírito. Cuida do seu corpo, vai ao médico, toma um banho, faz exercício físico, come bem, né? Durma bem, mas vá à igreja, vá congregar, porque você precisa se renovar. Ah, pastora, eu oro em casa, nunca deixei. Não é a mesma coisa. Sim. É um braço da sua fé. Mas o outro braço é congregar. Eu faço questão, Bruna, de falar sobre isso, porque a gente tem uma porcentagem muito grande de crente em casa. Com quem? Com pastores de internet? Com pastores de internet. E muito grande. E a internet, ela precisa colaborar para a sua fé. Mas ela não é o lugar onde você vai servir a Deus. Porque a gente falou agora há pouco sobre talento, sobre dom, sobre você ofertar a Deus. E pela internet, fica tudo pela metade. É só uma pontinha da tua vida com Deus. Mas a tua vida com Deus precisa ser completa. Sabe aquela cruz? Amanhã nós temos Santa Ceia. E a nossa comunhão, ela tem que ser em cruz. Ela tem que ser aqui, ó, com os irmãos, com os pastores, com a igreja e aqui, comigo e com o Senhor. É por isso que é uma cruz e ali você vai fazer o quê? Você vai se doar também. Não é só receber. E aí você começa a praticar esse amor que você recebeu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E você vai compartilhar. Quem muito foi amado, muito ama. E aonde você vai amar? Só dentro de casa? Dentro de casa com a sua família, mas também pelo próximo lá fora. Ah, então a cruz aqui tá ligando para Deus, a nossa comunhão com Deus, e esse daqui representa a nossa comunhão com os irmãos. Com os irmãos, eu preciso ter comunhão aqui, ó. Eu preciso, na hora de tomar a ceia, quando o pastor fala, troca a ceia com o seu irmão, dá a mão pro seu irmão, faz a gente sair. Parece que tem pessoas que estão acostumadas com gente, que é normal isso, até se incomoda. Mas tem muita gente, Bruna, que tá precisando muito pegar na mão de uma pessoa, olhar no olho dessa pessoa, receber um abraço dessa pessoa. Tem muita gente. E na igreja é o lugar onde nós aprendemos isso. Na marra, aprendemos a compartilhar. A minha líder de GR, que hoje eu compartilho a liderança com ela, Diva, que eu amo ela de paixão. Assim, conheço a Diva, uma mulher querida na minha vida, assim, que faz total diferença. Um dia eu tava na Santa Ceia e recém eu tinha ido pra IPR. E ela se levantou da Santa Ceia e foi conversar com alguém. E nessa conversa, antes de cear, elas começaram a chorar. E eu atrás observando, né? Elas começaram a chorar. E eu comecei a chorar, sem entender nada. E chorava, e chorava. E depois eu fui conversar com ela. Ela falou, amiga, você é a terceira pessoa que fala que começou a chorar. Ali foi um pedido de perdão. Eu falei, eu não vou cear sem resolver o que eu tenho pra resolver com ela. E pra ela pode ter sido algo assim, tá, até normal, né? Porque eu sei que ela tem um coração bom. Mas pra quem viu, eu sem saber senti o Espírito Santo. Tá vendo? Sabe? Tanto que a gente precisa estar na igreja. Você precisa estar ali vivendo isso, vendo isso. É o lugar que você é lindo, é onde você perdoa, é onde você ama, onde você aprende, onde você serve. A igreja tem problema, porque onde tem gente tem problema. Não dá pra gente falar assim, a igreja tem problema. O trabalho tem problema. Tua casa tem problema. Sim. Na farmácia tem problema, na padaria tem problema. Quer eliminar seus problemas? Quer eliminar? Quer matar o marido? Quer ficar sem emprego? Exato. Eu não quero. Todo lugar tem problema. Então, você não usa isso pra você falar, eu não vou mais porque eu fui ferido. Deixa Jesus curar você. Deixa Jesus curar você. A gente falou lá no começo. Não deixa esse problema entrar no teu coração e você carregar isso. Você carregar isso no teu coração. Não deixe. Em nome de Jesus. Vai pra igreja, vai pra um grupo pequeno, vai pra uma célula, vai pra um GR, vai pra um lugar onde você vai ter referência de amor e de cuidado. Porque nós precisamos. E o final dos tempos, nós estamos vivendo um tempo muito ruim, né? Cada dia está mais difícil, mais doloroso na política, no mercado, na natureza, está tudo difícil. Então, conecte com essas pessoas, porque nós precisamos um dos outros. A pastora Elis falou aqui no último podcast que ela disse, procure uma igreja talvez não mais perto da sua casa, mas mais perto da Bíblia. Da tua Bíblia. Exato. Isso ficou bem... Eu levava 1h10, 1h20 para chegar na minha igreja. Eu pegava um ônibus que era uma frase que as minhas amigas e minha família já conhecia. Eu peguei o ônibus na esquina da minha casa. Eu pegava o ônibus ali, 3 horas, chegava na minha igreja 4 e pouco. Nossa. Ele rodava a cidade inteira, mas ele pegava na esquina da minha casa e me deixava na frente da igreja. Então, para mim, valia a pena pegar ele.
Aí o que eu fazia dentro da igreja, dentro do ônibus? Eu era conhecida como a menina que se maquiava no ônibus, que pregava no ônibus, Olha. que louvava no ônibus. Eu sou da época daquele Discman. Eu levava o Discman assim, eu tinha que segurar ele assim para ele não pular e não riscar o CD. Então eu colocava o CDzinho ali e ia lá louvando. Eu pegava o ônibus vazio, ele enchia, esvaziava e eu tava lá. E eu ia lá louvando. A Aline Barros, né? Preciso da tua mão, vem me resgatar. Eu louvava e tal, e sentava gente do meu lado, eu pregava a pessoa, e eu via meninas entrando. Eu lembro que tinha meninas da congregação cristã, lindas, com aquele cabelão, com uma roupa linda, e eu tava nova convertida, né? E eu falava, nossa, um dia eu vou andar elegante igual essas meninas. Lembro delas até hoje. E ali, aquele ônibus ali, então eu tava perto da onde? Eu estava perto da Bíblia, aonde Jesus me chamou, aonde Ele escolheu para transformar a minha vida. Não importava se era ali, eu tinha uma igreja Assembleia de Deus que dava na janela do meu quarto. Todo domingo eu acordava com a escola dominical e com o ensaio do louvor, todo domingo. Mas eu pegava um ônibus aí e ia lá, porque é lá que Ele escolheu para eu servir. Uau. Então não importa, esteja onde o Senhor te chamou. Não fica trocando de lugar demais, sabe? Eu sei que às vezes, pastora, você não conhece minha história, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas se você puder, permaneça, porque às vezes você só está trocando de problema. Você vai encontrar outra dificuldade lá também. Vai lá, resolve, senta com pessoas, tenha conversas difíceis, mas permaneça. Permaneça criando raízes, né? Raízes fala de muita coisa, né? Quem tem raiz fala de profundidade. Fala de pessoa forte, pessoa que venceu, que bate o vento, bate a tempestade, mas a pessoa tá ali, fortalecida. E Jesus, ele pode te dar algo mais poderoso, porque você tem raiz. Mas se não tiver raiz, você só vai ter coisas rasas, senão você não consegue carregar. É verdade. Né? A gente tem duas coisas para falar aqui, mas é que a conversa me faz lembrar outras, e aí a gente quer contar, né? Deus me colocou, Deus me colocou numa igreja bem distante aqui da região, né? Então tinha que pegar a BR e ir num bairro bem distante, bem humilde. E as pessoas falavam, por que você quer congregar lá? É longe da sua casa. Eu não sei, só sei que tem que ficar lá. Depois de 4 anos, o Senhor começou a operar a minha saída. E doeu, sabe? Então eu fui para São Paulo, escutei o Thiago Brunet falando, ministrando, e Deus falando no meu coração. Falei, Senhor, mas por quê? Por quê? Voltei, e aí fui num congresso da IPR. Eu já ia aos congressos, porque eu já era amiga da Divi e ia com ela. E ali naquele congresso, eu falei, então tá, então você vai me dar um sinal aqui, porque eu não tô entendendo esse negócio, não. Se realmente é você que tá falando comigo e é pra eu vir pra cá, então eu quero escutar meu nome de cima do altar. Não precisa ser pra mim, mas quero escutar meu nome. Não deu 20 minutos, a Cássia começa a pregar. Pastora Bruna, pastora Bruna, pastora Bruna. Eu nunca... Ela tava falando pra pastora Bruna que tava lá, né? Eu nunca mais escutei a Cássia chamar a pastora Bruna em cima do altar. Foi só aquela vez. Mas ali eu chorava, que a minha colega que estava do meu lado tentava me consolar, porque ela achou que eu estava sofrendo muito aquele dia. Eu tava, mas não era o que ela pensava, talvez. Acho que ela pensou, nossa, brigou em casa, tá com algum problema. Eu soluçava, assim, né? E aí, naquela noite, Deus falou pra mim assim, na sua vida, eu te dei o andaime para construir. Lá foi o andaime, porque eu nunca tinha coragem de pegar o microfone, eu era muito tímida. E lá, como era bem pequeno, era bem simples, então eu era impulsionada a fazer, porque alguém tinha que fazer, né? Tinha que ajudar a pastora e as pessoas que estavam lá. Então eu perdi totalmente o medo de levar, de ministrar, de cantar, mesmo cantando muito mal. Aquelas igrejas que você precisa fazer tudo, né? Eu já passei teve uma vez que eu louvei e a pastora falou... Lembra, Júlia, que ela falou? Eu acho que ela falou assim, no microfone, depois que eu louvei. Missionária, escolhe, ela chamava de missionária, escolhe um louvor mais calmo que combina com a sua voz, que esse daí não tem nada a ver. Eu, nossa, nunca mais vou louvar. Oh, meu Deus. Mas brincando, assim, né? Já passei por isso. E aí, ali o Senhor falou comigo, que ele me deu andaime, sabe? Na construção do meu ministério, ele me deu andaime. Mas que agora era uma fase nova e que eu precisava tirar o andaime. E aí você tem que entender. Existem esses propósitos, né, Bruno? Às vezes Deus nos tira de um lugar, mas quando é Deus... exatamente. Eu falo, tenho plena convicção. Plena não convicção. É sobre problemas, sobre você saiu de lá com picuinhas. Não é sobre isso. É Deus mesmo que fala, filha, você vai pra lá, né? E existe uma paz nisso. Sim.
E hoje eu não entendo o amor que eu tenho ali na IPR, porque eu entendi que Deus me chamou para esse tempo ali, nesse momento, me preparou lá atrás, e o amor cresce, né? Sim, Eu sempre falo que o sempre foi Deus, ele sempre foi Deus, é aonde Deus está, não é a placa da igreja, embora o Senhor não tenha me colocado numa denominação. sim. Tanto é que aqui vem assembleia, aqui veio congregação, aqui veio Casa da católico, Benção. né? Então, por quê? Porque tem uma história com Deus para contar, né? Sim, somos um povo, né? Um reino, né? Exatamente. Então, a gente tá aí mesmo se entregando a Deus, deixando Ele fazer a Que obra. benção, muito E, lindo e, é, isso. e é realmente, crie raízes na onde você tá, né? Mas se precisar sair, seja debaixo de uma De direção, uma né? direção real e não confusa, né? Exatamente. Pastora, nós temos 2 objetos aqui que você ainda Sim, quer falar sobre ele, né? sim, eu trouxe para você de Eles, presente. muito obrigado. O livro é Mulher Rara. Ela Isso. é Ângela Piovesan, ela é pastora da Casa da Bênção lá Sim, de. ela é nossa pastora Esqueci regional lá também. de Nova Mutum, De aqui da Nova região, porque Mutum. nós temos nosso superintendente, que é lá em Cuiabá, né? Missionário Jaime Cruz e a Cecília Cruz, que foram os fundadores da Casa da Bênção no Mato Grosso. E nós temos uma liderança regional de Nova Mutum, das nossas igrejas aqui do Nortão, né? Tem Campo Novo, São José, Nova Maringá, Sorriso, Lucas, tem várias, né? E eles são. E ela fundou ela lançou, na verdade, esse livro. Ela trabalhava com mulher única e Deus deu para ela uma mulher rara. E hoje nós temos a mulher rara na nossa igreja, acho que tem mais de 10, acho que deve ter mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos. Esse daí já deve ser. Nossa, ela tem muito lançamento. Hoje, Mulher Rara está espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. É um curso que nós damos na igreja que trabalha todas as áreas da vida da mulher, principalmente a mulher casada. Principalmente mulher casada. Então, os temas são 12 temas. Hoje a gente até acrescentou mais alguns, que está fora do livro, mas a gente coloca no curso, né? São 3 meses de curso, fora a aula inaugural, fora a formatura, que a gente trabalha tema a tema a vida da mulher. Cuida da mulher, cuida da mãe, cuida da filha, cuida da esposa, cuida da serva. Então, são temas maravilhosos. Eu falo que só da gente encontrar com um grupo de mulheres toda semana para falar sobre coisas de mulher já é maravilhoso. Imagina na Sim. igreja, né? E aí eu ministro esse curso já desde o Rio de Janeiro. Então já tem mais de 10 anos que eu ministro Mulher Rara. Ele é a menina dos olhos da nossa igreja. Tem a Mulher Rara e tem o Homem de Excelência também. O Homem de Excelência também já cresceu muito, já tem congresso, conferência, né? Agora mesmo nós vamos ter no mês de outubro o Encontro da Mulher Rara, que é como aquele encontro com o amor de Deus, né? Só que Uhum. ele é só para quem já fez o Mulher Rara e é só para mulheres. Então nós vamos ter lá em Nova Mutum em outubro. Agora no primeiro semestre na igreja nós temos os cursos, segundo semestre nós temos o encontro. E é Entendi. tratar da vida das mulheres, né? E essa que eu trouxe para você dos frutos do espírito é uma Aham. lembrança que tem uma determinada aula com um objetivo que a gente entrega para mulheres também. Na verdade, são 12 surpresas que as mulheres recebem cada aula, elas recebem algo profético. E esse daí é um Uau. deles, mas como a gente muda sempre, não tem problema, não atrapalha a surpresa. A gente sempre muda as coisas que a gente entrega. Eu quero mostrar para vocês aqui, é Gálatas 5, né? Os frutos do Gálatas Espírito. 5. Aqui tem amor, alegria, fidelidade, mansidão, paz, paciência, domínio próprio, bondade, amabilidade, que são os frutos do Espírito. Eu amei isso aqui, porque é algo que você bate o olho e você consegue lembrar. Eu falo para elas tem que estar na estante, na sua frente. Eu amei isso aqui. Isso Gálatas 5, aqui, 22 a 25. 26 Gálatas 5, 22 a a 26. 26. Leia, se você não conhece essa passagem, leia. Mas essas palavras-chave que estão aqui são algo que você tem todo dia que ler. Todo dia, porque tem dia que a gente quer matar, tem dia que a gente não quer amar, e aí a gente tem que lembrar que o Senhor nos direcionou. E esse aqui é o livro, né? Então, a Mulher Rara. Um estudo prático e fácil de 12 semanas, onde o nosso desejo é que todo o seu potencial seja ativado através de diversos temas determinantes, como identidade, perdão, sexualidade, submissão e muitos outros. Amei, né? Então, a mulher rara é a mulher de Provérbios 31:10, e ao final deste curso você realmente entende o quanto é preciosa e rara, cujo seu valor muito excede o de rubis.
Então, imagino que seja muito bom o que está escrito aqui, já tô Maravilhoso. Na curiosa. nossa igreja aqui, nós já tivemos 10 turmas nesses 7 anos, né? 10. Então, são muitas mulheres curadas, muitos casamentos que nós fizemos. Teve um ano que nós fizemos 20 casamentos na igreja. São muitas mulheres mesmo alcançadas através desse curso. Ele é maravilhoso. Não tem essa mulher rara de Provérbios 31 aí. É um objetivo, né? Mas essa é rara mesmo, Essa né? é. A gente brinca que ela não existe hoje. Sim. Né? O marido dela é respeitado na cidade, ela sabe vender, comprar, Costurar. ela cuida das servas, ela costura, a família não sente frio, ela sabe vender. Bom, enfim, é uma mulher que, assim, é inalcançável. Mas não é que é inalcançável. É difícil. É difícil. Com Jesus você consegue. Ora você tá ali 100% em algumas áreas, ora você tá 100% em outras. Tem dia que você não tá nem um pouco rara. A pastora Ângela ainda brinca, fala que ela brinca com o pastor Christian, que é o esposo dela, que lançou o Homem de Excelência, né? Não me faça rasgar esse livro, porque tem dia que você quer só rasgar o livro. É real. Mas é maravilhoso. Eu recomendo, nós vamos ter turma agora só o ano que vem. Esse ano eu não tenho mais, mas nós vamos ter 2 ou 3 turmas, a gente começa em março. Legal, aí fica março, abril e maio, formatura, depois a gente vai ter só no próximo, agora a gente vai fazer só no primeiro semestre do ano, porque no segundo a gente vai ter encontro. Então, para não ficar muito cheio, porque a igreja está sempre cheia de atividades, a gente vai fazer só um semestre agora. Entendi. E para quem não vai lá na sua igreja, não vai na Casa da Bênção, pode te procurar para fazer esse curso? Pode, é aberto para todos. Inclusive, quando nós começamos aqui, eu tinha 3 mulheres na minha igreja, que a gente estava na célula, e 6 de outras igrejas. Eu já dava aula, já tive, sabe, várias igrejas, tem várias pastoras amigas que foram fazer comigo, mandaram pessoas. A pastora Gigliola foi lá para Mutum fazer, junto com outras pastoras, né? Teve algumas pastoras aqui da Quadrangular e outras igrejas que foram fazer comigo. Então, assim, tá aberto a todos. É um curso, né? Aberto a todos que quiserem fazer. Não precisa ser da igreja. Pode me procurar lá. Eu tenho um Instagram, que é Cláudia Miasato. Miasato. Legal. São 12 semanas, mas são todos os dias dessas 12 semanas? Não, é uma vez por semana, normalmente na quarta. Terça ou quarta a gente faz, dependendo do mês ali, a gente faz ou terça ou quarta à noite. Então por enquanto. A pastora Ângela já até abriu uma turma na parte da tarde, mas aqui a gente nunca conseguiu. 90%, mais de 90% trabalha, né? Então, eu tenho poucas mulheres à tarde em casa que... Consegue? Muito pouco mesmo. A maioria prefere à noite. Então, pastor, eu quero te fazer um pedido. Quando você for abrir, não sei se você divulga no Instagram, me avisa, divulga que eu quero convidar também as minhas meninas pra gente se unir a vocês a fazer. Tá Pode bom? deixar. Inclusive, eu até falei para a pastora Cássia uma vez, você tem como fazer lá em Mutum, quando tiver, não tem agora, o intensivo. Para você depois ficar livre para fazer na igreja, se quiser. As pastoras estiverem ouvindo, algumas pastoras foram para lá para isso. Fizeram o intensivo e depois aplicaram na sua igreja. A única coisa que você precisa é só comprar o livro da pastora. Legal. O restante, ela te dá toda a orientação. Eu tô aqui, também posso ajudar tranquilamente, dou suporte para quem precisar, tá? Tranquilo. Maravilha. É muito bom. Pastora, você vê que a conversa é maravilhosa. Eu tô muito feliz em te conhecer a sua história. E hoje foi um dia, assim, que eu realmente não acordei bem. Eu acho que... E já venho de algumas semanas não acordando bem. Mas com certeza escutar você me deu um novo fôlego de vida. Que bom. Que nosso sábado seja leve, em nome de Jesus. Já tô bem animada, assim. Glória a Deus. Né? E conforme a gente vai chegando aqui, eu acredito que o Senhor já preparou o ambiente também. Preparou você e o dia para escutar você. Então, eu tô muito feliz. É verdade. Que bom também. E renovada. É bom falar da nossa história também, né? Edifica a muitos e a gente também, né? A gente é edificado por lembrar da obra que o Senhor fez. É muito bom. É real mesmo isso. E eu tô impressionada com você guardar esses bilhetinhos. Meu Deus, você não tem ideia. Foto, tanto de coisa. Sabe, na época do papel de carta? Eu tenho ainda uns 1000 papéis de carta. Época de caderno de recordação, eu fui aquelas que... Hoje as minhas redes sociais são bem ativas, porque eu era daquela que fazia isso no caderno. Eu sempre tenho um caderninho. Aqui, ó, caderno, né? Deixei um no aeroporto, na ida para São Paulo. Minha cabeça estava tão... que eu larguei um caderno meu com as minhas mensagens, com certificado lá dentro. Aí eu vim e já comprei outro, porque eu amo escrever, eu amo caderno. Sou bem dessas mesmo, é o meu jeitinho. Amém.
Eu vou pedir para a pastora Cláudia fazer uma oração para você que nos acompanhou até aqui, para a gente selar esse momento, desse episódio, para que você receba mais de Deus ainda, né, através dessa oração. E eu já volto para a gente dar um tchauzinho final. Pastora, Amém. fica à vontade. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos onde você está, se conecta com o Senhor, se liga com Deus e recebe nesta hora sua porção em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui nesse podcast e apresentamos aqui, Senhor, meu testemunho, o testemunho da Bruna também, e do nosso relacionamento com o Senhor. Sim, Tantas pessoas estão ouvindo, talvez, que têm já um relacionamento contigo, que estão afastadas, talvez, dos caminhos do Senhor, ou que, nesse momento, querem entregar sua vida para o Senhor. Então, e nesse momento, se você quer entregar a vida para Jesus, feche seus olhos aí, levanta sua mão e fala: Deus, eis-me aqui, eu entrego minha vida para ti, me receba, Senhor. Eu quero que o Senhor seja meu único e suficiente Salvador. Transforma a minha história, transforma a minha vida, assim como o Senhor fez na vida dessas mulheres. Fala com Deus. Pai, eu sou tão grata a ti. Ó Deus, um tempo onde eu não tinha perspectiva de vida, o Senhor foi lá e me resgatou. Onde eu não via, Senhor, pessoas servindo ao Senhor da forma que eu sirvo hoje, mas o Senhor me resgatou. Onde não tinha pessoas formadas, ó Deus, na minha família, mas o Senhor me usou e me inspirou para que eu estivesse ali fazendo um curso, conhecendo o Brasil e o mundo através da tua palavra e do teu chamado. Obrigada, Jesus, pela obra que o Senhor fez na minha vida, pelo marido que o Senhor me deu, ó Deus, pela pessoa maravilhosa que Ele é, pelo cuidado que Ele tem, pela família maravilhosa que eu tenho, pelo ministério que o Senhor me colocou. Eu te louvo, Jesus, e eu quero pedir que o Senhor alcance as pessoas que estejam assistindo e que elas possam viver também testemunhos tão abençoados, viver tudo o que o Senhor prometeu e preparou para elas, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. E a você que ficou com a gente, tenha um excelente dia, não importa o horário que você está escutando, que o Senhor te dê uma boa tarde, uma boa noite e que você esteja sempre cheio do Espírito. Deixa seu comentário, o que mais te impressionou na história da pastora Cláudia. Não esquece de deixar a sua curtida e de compartilhar esse episódio. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo. Amém.